Vamos abrir nossas Bíblias no livro, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos 16 e 17. E eu pediria, por gentileza, que enquanto a gente estiver lendo a palavra e depois ministrando, você não se levantasse ou se movimentasse, exceto se for absolutamente necessário, para que a gente tenha toda a atenção à palavra de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Vamos ler juntos esse texto desde o começo, versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Vamos orar. Pai bendito, damos graças pela Tua santa, eterna, maravilhosa palavra. Pedimos que o Espírito Santo, que está aqui hoje, que habita em nós, nos ensine, nos revele e alimente a nossa alma hoje. O nosso espírito, Senhor. Que a Tua presença alcance cada vida nessa tarde, em nome de Jesus. Todos dizem amém. Nós estamos na 5ª semana da nossa série de mensagens, cujo tema é consagração. Hoje, nossa 5ª semana, temos o subtema, o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, né? Quando a gente pergunta quem é o Espírito Santo, nós podemos ver nas Sagradas Escrituras que a Bíblia fala sobre a Trindade Santa. A Trindade Santa é composta de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, portanto, a Bíblia diz que ele é uma pessoa. E se ele é uma pessoa, eu posso ter um relacionamento com ele. Amém ou não amém? Ele não é somente uma força. O Espírito Santo não é só uma influência. O Espírito Santo não é só um poder. O Espírito Santo é Deus. Nós podemos adorá-lo, nós podemos falar com ele, nós podemos interagir com ele, ter um relacionamento pessoal com ele, porque ele é uma pessoa. A Bíblia diz que o Espírito Santo pode e deseja se relacionar comigo e com você, porque ele, mais do que a gente, está interessado em nos dar uma vida vitoriosa. E não há como ter uma vida vitoriosa sem o poder do Espírito Santo. Mas esse poder está disponível para mim e para você, na forma de poder para vencer o pecado. Quantos aqui querem poder para vencer o pecado? Você não vence o pecado na força, no esforço pessoal. Você vence o pecado no poder do Espírito Santo. Ele também nos dá a vitória sobre as tentações, e Ele nos dá a sua unção, para que no abrir das nossas bocas, as nossas palavras sejam energizadas poderosamente para alcançar o propósito para o qual ela existe, ou seja, ganhar pessoas para Cristo e edificá-las e liberar a bênção e a palavra de Deus para as pessoas. Quem crê, diga amém. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar em nós. Ele habita em cada um de nós, e na medida que o nosso espírito que foi recriado, quando você disse sim para Deus, quando você nasceu de novo, quando você recebeu a Cristo,
o seu espírito que havia morrido lá desde o Éden, esse espírito foi recriado, regenerado, e agora ele começa a viver uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. É essa parte do nosso ser que se relaciona com o Espírito Santo, que ouve a sua voz e que se relaciona diretamente com ele. Portanto, o meu espírito foi regenerado, a minha alma está sendo salva e o meu corpo um dia será glorificado. Diga amém. Mas eu preciso, amados, conhecer essas verdades, sem as quais nós podemos viver uma vida não vitoriosa. Porque tantos crentes têm vida, mas não têm vitória. Porque tantos crentes não têm vitória sobre o pecado. Porque tantos crentes falam, mas não acontece nada. Porque lhes falta o poder, o enchimento do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo veio habitar em mim e você, ele também trouxe consigo aquilo que a Bíblia chama de o fruto do Espírito. Você já tem dentro de você o fruto do Espírito Santo. Diga amém. Gálatas 5:22 fala desse fruto que diz: o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se você precisa de amor, já está dentro de você, diga amém. Se você precisa de alegria, já está dentro de você. Se você precisa de paz, já está dentro de você. Se você precisa de paciência, já está dentro de você. Quem precisa de paciência aqui? Quem precisa? Eu vi um dia desse um irmão falando assim: pastor, quando eu não peço paciência não. Por quê? Porque quando a gente pede paciência, Deus dá tribulação para a gente ter a paciência. Falei, olha, eu acho que até pode acontecer isso. Eu não estou dizendo que não. A Bíblia diz que a gente dê graças pelas tribulações também, né? Mas eu prefiro crer, eu prefiro tomar posse da alegria, da fé, do amor e da paciência que já está dentro de mim, já está aqui dentro. O Espírito Santo já me deu, já faz parte do pacote, já faz parte do equipamento que o Espírito Santo nos deu para sermos bem-sucedidos nessa vida. Essa vida prometida, abundante e vitoriosa é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, é uma dádiva do Espírito Santo. E a Bíblia diz, lá em João capítulo 16, versículo 13, que o Espírito da verdade, quando ele vier, ele vos guiará a toda a verdade. Ele é aquele que nos guia, ele tem prazer de nos levar à verdade. Irmãos, a nossa batalha principal aqui na terra é uma batalha essencialmente entre a verdade e a mentira. Sim ou não? Todo tempo nós estamos vendo o diabo com mentiras, com sofismas, com enganos. A Bíblia chama isso de doutrina de demônios, que você precisa perceber que a mentira, ela não é o oposto da verdade. A mentira é quase igual à verdade. Ela parece muito, a tal ponto que você pode ser enganado se você não tiver o discernimento. Por isso que o Espírito Santo é aquele que te capacita a discernir entre o bem e o mal, entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. O Espírito Santo te capacita a separar o que é narrativas falsas ou fake news, né, modernas. O Espírito Santo te ajuda a verificar a fonte. De onde vem esse argumento? Esse argumento é de Deus ou não é de Deus? A Bíblia diz, amados, portanto, que existe dentro de nós um conflito. Um conflito entre a lei do pecado e a lei do Espírito. E eles são opostos entre si, há uma guerra, há uma batalha, todo o tempo isso está acontecendo. E às vezes a gente vive tentando sublimar, ou esconder, ou bloquear, ou isolar
essa parte, né, da nossa vida, e a gente fica desesperado, não quer que as pessoas saibam que a gente tem dificuldade naquela área ou naquele pecado, e a gente fica tentando, né, com esforço pessoal, aquele esforço humano, aquela tentativa, né, de botar panos quentes, e sabe o que acontece? Essa tentativa sempre não funciona, porque nós não podemos resolver o problema do pecado se esforçando. Nós resolvemos o problema do pecado no poder do Espírito Santo. Diga amém. Pessoas que estão fazendo aquela lista de pecados. Estou com problema nessa área. Quando fazem, né? Porque tem uns que não admitem, né? Mas pessoas que admitem que têm pecado e começam a fazer a lista e falam: eu tenho que resolver isso aqui, eu tenho que me esforçar, eu tenho que encontrar maneiras. Aí vai buscar estratégias, 5 maneiras, 5 armas, 5 segredos para se ver livre do pecado e de tal pecado. E aí começa a trabalhar, mas não funciona. Ou pelo menos parece que funcionou a princípio, aquele negócio ficou ali escondido, né? Sublimado, isolado, bloqueado. E aí você pensa: eu acho que eu venci isso aqui, agora vamos para o outro pecado. Aí você está aqui trabalhando, tentando resolver esse aqui, aí daqui a pouco isso estoura de novo. Porque aquilo que é fruto de esforço humano não perdura. Nós não precisamos viver eternamente essa gangorra. Por isso que tem pessoas que ficam dizendo: pastor, dá muito trabalho ser crente, é muito difícil. Tentei, mas não deu certo. Por que tem tanta gente desviada? Já fui crente. Você já encontrou gente assim? Tem várias por aí. Já fui crente, mas não dei conta não, pastor, o negócio é difícil, é pesado, muito não pode, né? Tem as listinhas do pode e não pode. Essas coisas, irmãos, não funcionam. Isso é carne, isso é inútil. Você e eu só podemos ter vitória se o Espírito Santo habitar em você e viver em você, e você entregar a sua vida a Ele, aí Ele vai conduzir você em triunfo. Quem vai dizer amém? Por isso que o apóstolo nos ensina em Gálatas 5,16: vivam pelo Espírito, andem no Espírito, e vocês de modo nenhum, de jeito nenhum, vocês vão satisfazer os desejos da carne. É de jeito nenhum, não é talvez, quem sabe funciona, não. Se a gente andar no Espírito, viver no Espírito, pelo Espírito, nós não satisfaremos os desejos da carne, porque a carne é contrária ao Espírito. O Espírito milita contra a carne, e a carne milita contra o Espírito. Há um conflito entre eles. E quem é que vai vencer esse conflito? Vai vencer quem você alimentar mais. Se você alimenta os desejos da sua carne, então são eles que vão vencer. Mas se você alimentar o Espírito, Ele vai vencer por você. Diga amém. A vitória, portanto, irmãos, é resultado da nossa fé na obra de Cristo. Cristo fez uma obra completa. Ele resolveu o problema. Quando Ele disse tudo está consumado, Ele estava dizendo tudo está pronto. Eu resolvi a parada, eu resolvi o problema, está resolvido, está quitado, tudo está resolvido. Receba agora a bênção, receba agora a obra de Cristo, gratuitamente, de graça para você. É isso que a Bíblia chama de graça, é de graça. Essa vitória, irmãos, não é aquela que você reprime por suas forças, é a vitória que Cristo conquistou na cruz e disse: agora essa vitória é sua também. Receba em nome de Jesus nessa tarde, em nome de Jesus. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Porque vitória verdadeira, irmãos, não é você tentar encobrir algo. Vitória verdadeira é mudança de natureza. Vitória verdadeira é transformação. É você ver alguém que antes vivia uma vida quebrada, uma vida confusa, uma vida complicada, uma vida cheia de pecado, cheia de confusão. E agora Deus começou a mudar a vida dele, e ele mudou, e as pessoas perguntam: mas o que aconteceu com ele? Eu conheci, isso era um beberrão, marginal, sem vergonha. E agora é um marido responsável, é um pai amoroso, é um homem de Deus, é um homem cheio de Jesus. Mudou. Por que mudou? Porque o poder de Deus, o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Se você crê e recebe, dê um aplauso a Jesus, faça algum barulho, diga alguma coisa. Agora, irmãos, se a gente
ficar dando ouvidos a Satanás, aí a gente vai fazer que nem Adão e Eva. Lá no Éden, Adão perdeu a comunhão com Deus, porque ele preferiu crer no diabo, ao invés de crer em Deus. Deus disse para ele: Adão, seguinte, você pode comer de tudo aqui, menos daquela árvore. Aquela você não vai comer, porque no dia que você comer, você vai morrer. Está entendido? Ok. Depois chega Satanás, a serpente, e fala: é assim que Deus disse? Você não pode comer de nenhuma dessas árvores. Já chega distorcendo, isso já é o começo do sofisma, né? Do engano. É para induzir você a pecar. É assim que Deus disse: vocês podem comer? Não podem comer? Não, ele disse que a gente pode comer de tudo. Nunca trave diálogo com Satanás. Satanás não está interessado na verdade, ele só quer enganar você. Satanás, a gente só tem uma conversa com ele: está repreendido, sai da minha frente, sai da minha vida, sai daqui. Não tem conversa com Satanás, não tem entrevista com Satanás, amém? Quem está entendendo? Amém. Mas Eva foi lá entrevistar: não é assim não, Deus falou que a gente pode comer, é só daquela árvore ali que não pode, porque ele disse que se a gente comer, a gente vai morrer. Aí o diabo disse o quê? Não. Versículo 4 do capítulo 3 de Gênesis diz: a serpente disse: é certo que vocês não vão morrer. Deus acabara de dizer: se você comer dessa árvore, você vai morrer. Satanás chega e diz: não, é isso não, velho. E aí Satanás coloca em dúvida 3 coisas de Deus. A primeira coisa que ele coloca em dúvida é o caráter de Deus. Bom, se Deus é bom, se Deus é quem Ele diz que é, como é que Ele está sonegando? Como é que Ele impede que eles comam daquela árvore? Não é justo isso? Olha a ideia de Satanás. O caráter de Deus, então, Ele não é bom. Segunda coisa, ele colocou em dúvida a santidade de Deus. Se Deus é santo, Ele só quer essa coisa para Ele. Por que ele não compartilha dessa árvore com as pessoas? Deus não é tão assim, né? Não tá certo isso. Terceiro, colocou em dúvida a bondade de Deus. Se Deus é bom mesmo, Ele deveria deixar que você comesse da fruta, olha o pensamento de Satanás, e se tornar igual a Ele. No versículo 4, versículo 5, a serpente diz: não é isso não, é porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão se tornar iguais a Ele. Portanto, Ele está escondendo uma coisa boa que vocês poderiam ter e Ele não está deixando que vocês a tenham. Percebe a sutileza? Então, tem muitas coisas, irmão, não é só Adão e Eva não que é pecar. Muitas vezes a gente está fazendo a mesma coisa. Deus diz assim: não faça isso, não se envolva nesse relacionamento adúltero, porque isso vai matar você. Aí a serpente fala: não, cara, mas que é isso, bobagem, todo mundo faz. Normal, você é infeliz mesmo no casamento, então vai ser feliz com alguém. Você vai dar ouvidos a quem? Você vai dar ouvidos a Satanás ou vai dar ouvidos a Deus? O problema é que as consequências são absolutamente diferentes. Naquele dia, Eva e Adão decidiram escolher Satanás. Decidiram não crer que Deus estava falando a verdade. Ou seja, eles não creram, eles usaram de incredulidade. Uma das coisas que mais agride o coração de Deus é a incredulidade, é você não crer que quando Ele fala algo, Ele está falando e é verdade. E quando você honra, quando você obedece, você está honrando a Deus. Quem dá glória a Deus por isso? Em nome de Jesus. Portanto, amados, esse texto nos ensina a viver pelo Espírito de tal maneira que a gente não vai satisfazer os desejos da nossa carne. Agora, a pergunta é: como nós podemos andar e viver pelo Espírito? O que significa isso? Eu queria dar 2 razões para você hoje. A primeira delas, para você andar e viver pelo Espírito e assim não satisfazer os desejos da carne. Primeira coisa, você precisa andar por fé e não pelo que você vê. Você anda pelo que você não pode andar pelo que você vê.
você tem que andar por aquilo que você crer, porque a fé agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que agrada a Deus é a fé. Irmãos, como é precioso você crer naquilo que Deus diz, apesar de que às vezes o que você está vendo é contrário ao que você crê. Então tem uma dica. Qual é a dica? Todas as vezes que aquilo que você vê coincide com aquilo que você crê, então você continua olhando para o que você está vendo, porque aquilo coincide com o que a Bíblia diz e a palavra de Deus. Vai em frente. Mas tem uma hora que aquilo que você crê não é aquilo que você está vendo. Nessa hora, o que você faz? Você não vai dar conta de ver o que você está vendo, porque esta não é a realidade é o que você crer. E quando você crer, continua crendo, Deus vai honrar a sua fé e vai fazer acontecer aquilo que a sua fé está trazendo em ação. Nada honra mais a Deus do que crer na sua palavra. Nada honra mais a Deus do que aceitar o desafio, acreditar, honrar a Deus. Então, como é que nós podemos então andar por fé? Se aqui está dizendo ande por fé e não pelo que você vê, segundo Coríntios 5:7, que diz, visto que não andamos por fé e não pelo que vemos, como andamos por fé? Primeiro, você precisa renunciar o seu esforço próprio. Diga comigo, eu preciso renunciar ao meu esforço próprio. Não confie no que você pode fazer. Não confie no seu braço. Por mais capacitado, treinado, preparado para alguma tarefa que você já foi ou você tem sido, não confie na sua habilidade. As coisas de Deus são feitas na habilidade dele, não da nossa. Descanse em Deus, Ele quer que você desfrute da sua habilidade. É claro que nós vamos nos esforçar. A Bíblia não está dizendo que você tem que cruzar os braços e deixar que as coisas aconteçam naturalmente. Não, não é isso que Ele está dizendo. A Bíblia está dizendo que você e eu precisamos abandonar a nossa tentativa de produzir frutos, porque frutos quem produz é o Espírito Santo a partir de você, a partir da sua vida. Quando você põe sua fé em ação, Deus vai agir em seu favor. Em todo lugar onde alguém agir a sua fé, em todo lugar onde alguém aceitar o desafio de honrar a Deus, aceitando a sua palavra, Deus vai se manifestar, irmãos, em nome de Jesus. Quantas pessoas têm experimentado isso? Muitas pessoas. Por exemplo, a família é um dos lugares onde você pode mais crescer na sua vida se você andar no Espírito. O casamento é esse ambiente, é por isso que o diabo detona o casamento, odeia casamento. A maioria desses candidatos aí hoje odeiam casamento. A ideologia deles quer destruir o casamento, quer desconstruir a família. Porque a família é esse lugar, esse sustentáculo, é essa base, essa plataforma onde eu e você somos burilados, somos treinados. Não queira mudar o outro na marra. Às vezes a gente quer mudar o marido na marra, quer mudar a esposa na marra, quer mudar os pais na marra, quer mudar os filhos na marra. Não funciona. Mas funciona, confiar em Deus. Deus pode mudar a sua casa, pode mudar a sua família, pode mudar o caráter do outro. Não podemos mudar o caráter de ninguém, amados. Mas Deus pode, diga comigo, amém. Discipulador que às vezes fica vigiando o discípulo. Você não pode fazer isso, você não é dono de ninguém. Deixa Deus trabalhar na vida, né, do nosso irmão. Portanto, eu preciso abrir mão do esforço próprio. O que é o contrário do esforço próprio? É o descanso. Vire para o seu vizinho e diga, você precisa descansar. Você precisa entrar no descanso de Deus. Hebreus 4:9 diz, portanto resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas.
Verso 11: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso. O esforço aqui, irmão, não é para fazer alguma coisa, é para descansar. Porque o esforço da gente muitas vezes é para fazer mais, é para ficar mais doido, é para querer aumentar a agenda, é para querer fazer mais e mais e mais e querer. E a palavra está dizendo assim: se esforce para entrar no descanso. A fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Tem um descanso para você, crente. Diga para o seu vizinho: tem um descanso para você, meu amado. Tem um descanso para você. Sabe, irmãos, nós temos vivido um tempo de muito estresse. Hoje eu fiquei sabendo de mais uma notícia, de mais um pastor que se suicidou no Brasil. Lá do Goiás. O que faz uma pessoa fazer uma coisa dessa? Um pastor. Não são crentes só estressados, são pastores estressados. Pastores que entraram num nível de esgotamento. E eu não quero, não sou e não posso e não vou julgar ninguém. Porque alguém faz uma coisa dessas, o que leva alguém a agir dessa maneira. Mas eu posso lhes garantir uma coisa: aqueles que encontraram o descanso de Deus já receberam um alívio que não leva mais eles para esses lugares de desespero. O lugar do descanso é aquele que o Salmo 23 nos fala. Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Ele nos faz descansar em águas tranquilas. Sabe o que, irmãos? Muitas vezes nós estamos querendo fazer as coisas no braço. Há muito tempo que eu deixei de ser alguma coisa nessa igreja. Não sou dono da igreja. E às vezes a gente vê pessoas falando até de pastores, né? E mais ainda agora com todos esses acontecimentos, tipo assim: pastor, meu Deus, os pastores, coitadinho deles, eles sofrem demais, eles são tão estressados, são tão criticados, eles vivem numa pressão tão grande. E tem uns textos que correm na internet aí que tem uma lista de coisas, né? E eu gostei só da última frase, que diz assim: ore pelo seu pastor. Essa aí eu gostei. Essa aí eu acho que você deve fazer. Mas eu fico olhando aquela lista de coisa, parece, sabe o quê? No meu tempo de criança eu via aqueles missionários que vinham da África. E os missionários, via de regra, eles vinham contar a miséria que eles viviam lá. Eles só contavam desgraça: estão comendo rato, estão passando fome, num lugar sem banho, com muriçoca, já tive 200 malária. Era um rosário de confusão, de tipo assim, a pessoa ficava: meu Deus, pelo amor de Deus, dá uma ofertazinha para ele aí, para ele não morrer de fome. Era um coitadinho. Ou seja, quem é que, pelo amor de Deus, gostaria de ser chamado para ir para a África, passar fome que nem aquele abençoado estava passando? E às vezes nós estamos fazendo isso com os pastores. O coitadinho dos pastores, né? Está assim dizendo: meu filho, nunca queira ser um pastor, porque eles vão morrer estressado. Irmão, sinceramente, deixa eu falar uma coisa para você, com todo amor e carinho, com muito temor e tremor diante de Deus. Eu não vou me estressar por causa da igreja, não. Eu não vou me estressar por ninguém, porque Jesus foi quem morreu por você, não eu. Foi Jesus que morreu por mim. Quando tem problemas, o que é que a gente faz? Vai buscar de Deus. Eu não sei fazer. Eu não sou responsável por criar os problemas, nem por resolvê-los também. Então, um monte de gente aí parece que tem pastores, gostam dessa alcunha de estou esgotado emocionalmente. Então vai se desesgotar. Vai entrar no descanso, amado.
Resta um repouso para o povo de Deus. Resta um repouso para você, meu amado. Resta um repouso para você, minha amada. Entra no descanso, confia em Deus. Deus vai agir em nosso favor. Deixa Deus trabalhar. Deus está vivo, Deus está vendo. Por que alguns não querem liderar uma célula? É muito difícil, pastor, muito pesado, não, é muito difícil, muita responsabilidade. Sabe o que eu digo para aqueles que topam o desafio? Descansa, meu irmão. Deixa Deus fazer. Se você está levando as coisas de Deus no braço, é hora de você abandonar o seu esforço próprio. Seu esforço próprio não produz a justiça de Deus. Seu esforço próprio não leva ninguém para o céu, não convence ninguém. Nada disso é suficiente. É somente o poder do Espírito Santo liberado através da sua vida no descanso de Deus, que vai produzir muito mais do que você imagina. Descansa, descansa, confia no Senhor, descansa. Há um descanso para o povo de Deus, irmãos. A igreja não é nossa, é de Jesus. E é o Espírito Santo que está cuidando dela. Como diz a música, o Senhor continua dizendo para mim, para você, para todos nós: é meu, somente meu o trabalho. E o seu trabalho é descansar em Deus. O que está faltando hoje? Coloca para Deus: Senhor, está faltando isso. Senhor, está acontecendo isso. O que o Senhor vai fazer? E aí você ora, como diz a Bíblia, com ações de graças. E a sua expectativa está no milagre. Vai acontecer um milagre, eu não sei a hora, mas vai acontecer. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, a Bíblia diz que Deus é o El Shaddai. O El Shaddai é aquele que é todo suficiente. Ele é autossuficiente, mas Ele tem toda a suficiência. Ele tem toda a provisão que você precisa. Diga amém, receba, meu irmão, receba. Deus tem o suficiente para você. Agora, descansar não é passividade. Alguns acham que não, então eu vou cruzar os braços e Deus vai fazer. Não, isso é passividade, é diferente. Qual é a diferença entre passividade e descanso? Descanso, sabe o que é? Todos os domingos eu tenho uma alegria de vir aqui e pregar a palavra de Deus. Eu vou continuar pregando, vou continuar me esforçando, vou continuar visitando, vou continuar orando, vou continuar jejuando, vou continuar crendo. Aqui a gente jejum e ora muito, viu, gente? Porque a gente sabe que não dá conta sozinho das coisas, precisa buscar, é verdade. Mas eu faço isso com alegria, me canso, irmão. Pregar três cultos, depois do culto das 19 está uma benção, né? 3 horas em pé é uma benção, glória a Deus. Mas isso é descansar no Senhor. Eu não sou aquele que vai produzir os frutos. O Espírito Santo está produzindo agora mesmo. Ele tá tomando essa palavra e gerando fé no teu coração e fazendo as mudanças que você precisa, que eu não posso, mas Ele pode. Então eu estou descansado. Eu chego em casa cansado fisicamente, mas meu espírito está descansado no Senhor. Porque eu sei que a igreja pertence a Ele. Eu não sou o dono dela. O dono de você é Jesus. O dono dessa igreja é Jesus. Então você se alegra. Você se alegra. O passivo faz o quê? O passivo fica sentado no banco e fala: não, alguém vai pregar, alguém vai fazer. Não. Nós vamos continuar liderando nossa célula, nós vamos continuar evangelizando, nós vamos continuar ganhando pessoas para Jesus, nós vamos continuar trabalhando, mas sabendo que é Deus que trabalha. Quem entendeu, diga amém. Portanto, como podemos andar por fé? Primeiro, renuncie ao seu esforço próprio. Segundo, não confie no seu próprio entendimento. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração, de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Não confie no que você sabe fazer. Nunca confie que a sua opinião é melhor. Deixe o Espírito Santo cuidar. O padrão da carne, irmão, sempre vai ser incredulidade. Mas o padrão do Espírito sempre vai ser a fé. Andar em fé. Em nome de Jesus. Segunda coisa, então, a primeira que eu falei foi como você pode
viver e andar no Espírito. A primeira coisa foi andar por fé e não pelo que você vê. Você precisa fazer duas coisas. Primeiro, renunciar ao seu esforço próprio. E segundo, não confie no seu próprio entendimento. A segunda coisa para você andar no Espírito é negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Irmãos, isso aqui é o padrão do crente. Não há como você andar no Espírito sem tomar a sua cruz. Não há como você andar no Espírito e andar na estrutura que o seu ego montou para conduzir a sua vida. Deus não está onde o ego manda. Tomar a cruz e seguir Jesus é seguir o Senhor, ouvir sua voz e obedecê-lo. Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, o ego agride a Deus. Nosso ego é um troço desse tamanho, né? Espírito Santo está lutando contra o nosso ego, porque o ego é a expressão da carne, o ego é a expressão daqueles desejos da carne que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5. Pessoas que apontam o dedo para as pessoas facilmente são pessoas que têm o ego inflado, pessoas que têm dificuldade de perdoar, de liberar perdão. Sabe, as pessoas que têm mais dificuldade de perdoar e serem perdoadas são aquelas que não se enxergam. Não se enxergam. Não sabem que são tão carentes de perdão quanto qualquer outro. Quando nós lemos o texto de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14... eu queria ler na linguagem de hoje. Normalmente eu não gosto muito dessa versão, tá, gente? Alguns gostam, mas eu não gosto muito, né? Ela pode ajudar em algum entendimento. Como agora esse texto, você vai entender bem melhor o que Paulo está dizendo do que em outra versão. Mas diz assim, 2 Coríntios 2,14, diz: mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo somos sempre conduzidos por Deus, como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. A versão atualizada diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E aí, às vezes a gente pensa assim: Deus está dizendo aqui que Ele nos conduz em triunfo. Deus nos conduz em triunfo, sim ou não? Sim. Mas para você entender esse texto aqui, não é você exatamente e eu que estamos em triunfo. Aqui está falando do triunfo de Cristo. Essa figura é o seguinte: um general romano, quando ele ganhava uma guerra, quando ele voltava vitorioso de uma batalha, de uma guerra, ele entrava, ele desfilava pelas ruas de Roma, era ovacionado, o povo era chamado para receber os heróis de guerra, e o general vencedor vinha na frente com as suas roupas elegante, né, aquela empáfia toda, aquela honra toda, e atrás dele vinham as suas tropas, aquele povo, aqueles soldados, e atrás das tropas vinham quem? Vinham os prisioneiros. Os prisioneiros era a prova de que aquela guerra havia sido ganha. Então todos viam o general, as suas tropas e os prisioneiros. Os prisioneiros agora eram escravos de Roma que foram poupados naquela guerra. Paulo usa essa figura bélica, militar, para dizer assim: olha, graças a Deus que Cristo, Deus em Cristo, nos conduz nesse triunfo. Qual é o triunfo? Cristo é o general vencedor. A Bíblia diz que um dia Cristo voltará
a segunda vez, e com ele virão seus anjos, virão suas tropas, e com ele virão também todos os que já foram lavados e remidos pelo sangue do Senhor, e eles são agora esses prisioneiros, esses cativos. Eu e você somos agora cativos de Cristo Jesus, e é esse desfile que nós estamos fazendo parte. Nós somos os prisioneiros, mas é melhor ser prisioneiro de Cristo do que ser prisioneiro do capiroto. É melhor ser escravo de Cristo do que ser escravo do diabo. Você quer ser escravo de quem? Ou você é de um ou é de outro? Quem vai entendendo aí? Graças a Deus que somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros nesse desfile de vitória em Cristo. Graças a Deus que Cristo nos venceu. Deus venceu você, irmão, diga glória a Deus. Deus me venceu. Deus venceu minha idolatria. Deus venceu meu orgulho. Deus venceu meu ego. Deus venceu meus milindres. Deus venceu meus caprichos. Deus me venceu e eu agora sou dele, completamente dele. Houve uma batalha. Continua havendo uma batalha entre os meus desejos, os desejos da minha carne e o Espírito, entre o meu ego e o Espírito Santo, e eu quero perder todas as vezes, quero perder para Cristo todas as vezes. Se você quer ser um perdedor nesse aspecto aí, como Jesus foi lá no Getsemane, quando ele disse: Senhor, não, se possível, Pai, passa isso de mim, eu não aguento fazer isso não, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Negar-se a si mesmo, terminando. A banda, por favor, vem aqui rapidinho. Negar-se a si mesmo, irmãos, não é a completa anulação da sua vontade. Negar-se a si mesmo é dizer: Senhor, faça a tua vontade e não a minha. Negar-se a si mesmo não é não ter mais desejo nenhum, mas é entregar o controle e o domínio da sua vida a Cristo Jesus. Negar-se a si mesmo não é se tornar um alienado. Negar-se a si mesmo é fazer uma escolha consciente de que é melhor perder para Cristo do que ganhar com Satanás. O fim da oração que Jesus nos ensinou termina dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Sabe por que termina dizendo isso? É a oração que nós fazemos e dizemos: Senhor, teu é o poder, a glória e a honra para sempre. Porque nós desejamos poder. Nós desejamos ser conhecidos. Nós desejamos glória. Nós desejamos ser aplaudidos. Nós desejamos ser conhecidos, paparicados, populares. Gostamos do prestígio. E a palavra de Deus diz: entrega isso para Jesus. Nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Você quer viver e andar no Espírito? Você quer vencer os desejos do coração, o desejo da carne? Você quer vencer seu ego? Esse é o caminho. Andar por fé e não pelo que você vê. Negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Agradeça a Deus. Diga: Senhor, obrigado, porque o Senhor me venceu. E eu tenho alegria em ser vencido por Jesus. Eu quero mesmo me render a Jesus todos os dias. Eu quero me render ao Espírito Santo. Declarar que Ele é o dono, é Senhor da minha vida. Que Ele está me conduzindo em triunfo. Ele está me conduzindo como prisioneiros desse desfile celestial. Um dia esse desfile vai acontecer de modo intergaláctico, para todos os povos desse universo saber que tem um general que é mais do que vencedor, e o nome dele é Jesus Cristo. O Espírito Santo que continua nos trazendo
para fazer parte desse grande séquito de prisioneiros, de escravos de Cristo Jesus. Pai, somos escravos de Jesus com tanta alegria, porque nunca vi escravo ter tanta alegria como os escravos de Jesus. E o próprio Senhor Jesus diz para nós que Ele já não nos chama de servos nem de escravos, Ele nos chama de amigos. E mais ainda, a Bíblia diz que somos filhos e filhas de Deus. Que privilégio, Pai. Obrigado porque o poder do Espírito Santo está disponível para cada um de nós aqui hoje, para vivermos essa vida vitoriosa, essa vida cheia de poder para vencer o pecado, para vencer as tentações, e para quando a gente abre a nossa boca, nossas palavras sejam carregadas de vida que vão produzir mais vida, que vão abrir caminhos, que vão confrontar as mentiras e desmascarar os enganos, e as nossas palavras vão também edificar uma casa para o Senhor. Obrigado, Jesus, pela Tua santa palavra. Obrigado porque o nosso trabalho é descansar no Senhor. Queremos descansar em Ti, Pai. Se tem alguém aqui sobrecarregado, cansado, oprimido, Senhor, eu oro para que ele agora tome a Tua cruz, tome a sua cruz para seguir Jesus. Abra mão do seu esforço pessoal, humano, esforço próprio. Senhor, nos ajuda a andar pelo que nós cremos e não pelo que vemos. Nos ajude, Senhor, a avançar o reino de Deus, confiando em Deus, descansando em Deus, porque o trabalho é Teu, Senhor. Faz o Teu trabalho enquanto nós confiamos e descansamos no Senhor, em nome de Jesus.